Amém? Números 21. Hoje é um dia de muita alegria para nós. A igreja está completando 162 anos. 162 anos, a igreja presbiteriana no Brasil. Que um homem de muita coragem, mesmo após a tragédia de Guanabara, veio para cá, para o nosso país, proclamar a palavra de Cristo. Que nós possamos, no nosso meio, desenvolver mais homens e mulheres de Deus com esse mesmo intuito, sem medo de viver para a glória de Deus. Amém? Números, capítulo 21. A gente vai ler do 4 ao 9. Amém? Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, aonde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos concede mais um dia, o Senhor nos concede mais uma semana. Obrigado, Pai, por mais um culto. Eu te peço que me use, apesar da minha pequenez, Pai, apesar da minha fraqueza, das minhas falhas, me usa para trazer a sua palavra nessa noite. Fala conosco, toca o nosso coração e nos leva a uma mudança de vida através do entendimento da sua palavra nessa noite. Nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui nessa história. O povo de Israel está andando no deserto já há um bom tempo, já está quase no final da caminhada, e o povo está cansado. Apesar de todos os sinais que Deus vinha dando, que Ele estava caminhando com o povo, a nuvem acompanhando o povo estava cansado. Como sinal de ingratidão, né? Isso te lembra alguém? Te lembra alguma pessoa? Eu estava meditando nesse texto e estava pensando assim, cara, o povo de Israel é muito ingrato. Parece até comigo, parece a minha ingratidão, o quanto às vezes eu fecho os olhos para o quão grande é o amor de Deus pela minha vida. Vamos ler aí o versículo 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Então o povo de Israel precisou contornar a terra de Edom. E eles não queriam contornar essa terra. A gente vai entender, a gente vai voltar lá no capítulo anterior e entender por que eles não queriam contornar a terra de Edom. O povo começa a perder a paciência e aí eles começam a murmurar. Deus os direcionou a isso, a contornar essa terra. E aí eles começam a murmurar e a se mostrar insatisfeitos com o que era a vontade de Deus para eles. Então, vamos lá, antes da gente entrar nessa história, eu quero te fazer uma pergunta que vai ser uma coisa decisiva nas nossas vidas nessa noite. E quando Deus te manda contornar, quando Deus te manda não enfrentar a situação, mas passar em volta, abrir mão, negar a si mesmo, qual é a nossa atitude diante dessa situação? Então, qual é a nossa atitude diante de uma situação onde nós temos até a razão, temos tudo para seguir em frente e enfrentar a situação, mas a ordem e o direcionamento do Senhor é para a gente rodear, é para a gente não bater de frente, é abrir mão da nossa razão e dispensar o confronto. Quando o chamado de Deus é para
de verdade negar a si mesmo até nas pequenas coisas. Eu estava pensando nisso, pensando assim, Deus nos chama para salvação e não para ter a razão, né? Então muitas vezes nós precisamos abrir mão de estar certos, para que Deus seja glorificado na nossa fraqueza. Então quando a ordem de Deus é negue a si mesmo. Vamos voltar lá no capítulo 20, está aí do lado da página, livro de Números, capítulo 20, versículo 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevido, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas. Nós não estamos interessados nas suas coisas, a gente só quer passar. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Versículo 18, capítulo 20, 18. Porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, eu pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão somente passar. Porém ele lhe disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. E assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo teu país, pelo que se desviou dele. Então assim, o povo de Israel só queria passar, o povo estava em paz e era só passar mesmo. Mas Edom fez que nem tiringa, né? Ô, te meto o facão, não vai passar não, que se passar aqui, vai encontrar com a espada. Não, mas a gente só quer passar, mas não vai passar. Eu não quero que vocês passem, eu sou ruim, vocês não vão passar. E aí o povo fica insatisfeito com essa situação. Por quê? Porque Deus mandou rodear. Deus direcionou a passar em volta, a não aplacar aquela situação. E aí começa aquela coisa na cabeça da gente, né? Aquela crise. Por que que para mim tem que ser mais difícil? Por que que bem na minha vez tem que... Por que que o negócio não é mais objetivo, Deus, não é mais prático? Para todo mundo é fácil e na minha vez não vai. E a gente fica com isso na mente, assim como o povo de Israel se rebelou contra a vontade de Deus. A verdade é que ninguém se torna um murmurador, um resmungão, sem antes se tornar uma pessoa impaciente. O resultado dessa união, dessa impaciência, de não saber esperar e dessa murmuração, de ficar lamentando o tempo inteiro, Deus, por que Deus, na minha vez, eu estou impaciente. O resultado disso é a ingratidão. A ingratidão é a consequência de quem ainda não sabe viver contente, quem ainda não sabe viver alegre com o favor e com a direção de Deus na sua vida. E aí o povo começa a falar, né? Esse pão que o Senhor está mandando não tem nenhum valor para nós. Nós já estamos cansados, cheios desse pão, estamos fartos dessa comida que você está mandando. Nós não aguentamos mais ter que rodear, ter que ceder. Nós não queremos isso mais, Deus. E aí, cansado de ficar rodeando, o povo quer ação, o povo quer solução, quer uma coisa prática. E às vezes a solução não vem no momento que nós queremos. E aí o que acontece? É engraçado que nesse mesmo contexto, no capítulo seguinte, tem um episódio, no capítulo seguinte, deles terem que rodear Edom, no início do capítulo 21, Deus entrega os cananeus na mão de Israel. Vamos ler aí rapidinho o 21, só 3 versículos. Números 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e até levou algum deles cativos. Então o povo de Israel fez o voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, eu destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então, assim,
Deus não tinha nenhuma crise em ter entregado o povo de Edom na mão de Israel. Deus não fez isso porque ele não tinha capacidade para isso, mas ele tinha um propósito nisso. Nós pecamos na nossa incredulidade, na nossa ingratidão, quando nós queremos antecipar a mente de Deus e resolver o problema de Deus. A gente acha que Deus tem um problema, que Ele está atrasado, que Ele não está entendendo o que está acontecendo, e aí nós, na nossa impaciência, acabamos nos tornando por ingratos com a vontade de Deus. Vamos lá no livro de Juízes, mais para frente, aí, uns 2 livros para frente, Juízes, capítulo 11. Vocês vão entender, assim, às vezes a gente é imediatista nessa geração de Instagram, de iFood, de mandar um WhatsApp e já receber o que a gente quer, já receber a resposta, e a gente não aprende a descansar, a esperar o tempo certo. Juízes 11, 12, Juízes capítulo 11, versículo 12. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Me dá essa terra de volta que o povo de Israel pegou lá atrás, no livro de Números, em paz. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas e nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, a qual também não lhe quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas, a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além de Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Nós não devemos nada para você, porque o povo de Israel lá não passou onde vocês estão falando que o povo passou. Então os amonitas, eles queriam expandir, crescer o seu território, e para isso eles pretendiam pegar para si uma região que na antiguidade tinha sido controlada pelos amorreus, mas que Israel já tinha conquistado há 300 anos. 300 anos, irmãos. Deus direcionou o povo a não passar, porque isso iria se refletir lá em Jefté, no livro de Juízes. Uma coisa simples, pequena, mas o povo de Deus teve a razão depois. Tiveram que se humilhar e abrir mão ali, para depois ter a razão. Então as nossas atitudes, a nossa obediência a Deus hoje, o negar a si mesmo, glorificando o nome de Deus hoje, tem impactos futuros que a gente nem imagina. Que a gente, por exemplo, eu estava falando no início sobre a chegada da igreja presbiteriana no Brasil, e eu citei a tragédia de Guanabara. Aqueles mártires que morreram há 500 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, irmãos presbiterianos, quando vieram em missão, assim que começou o Brasil, talvez eles nem tinham ideia que a igreja estaria firmada hoje, e nós estaríamos congregando hoje, mas eles morreram por uma verdade. As pequenas atitudes que nós temos, as nossas atitudes de fidelidade a Cristo, de mudança de vida, ecoam de uma maneira que nós nem podemos imaginar. Então o nome de Deus é glorificado até nas nossas fraquezas e nas nossas humilhações. Jefté, ele combate a exigência dos amonitas, lhes lembrando a história da região, para mostrar que os israelitas tinham razão. Eles apenas tomaram a terra que Deus tinha dado para eles. Sabe o que é mais legal disso tudo? Deus tinha proibido lá em Deuteronômio 2:19. Deus tinha proibido o povo de Israel de mexer em qualquer território de Amon. Então, assim, Deus já tinha falado para o povo: não vai passar. Não, mas Deus, não vai. Vocês vão rodear. Vocês não vão mexer com nenhuma terra desse povo.
Deuteronômio 2, 2,19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto os filhos de Ló tenho dado por possessão. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que nós sejamos desesperados e preocupados, Deus está no controle de tudo. A vergonha, a humilhação que o povo de Deus passou naquele momento, serviu de razão mais tarde para a glória do nome de Deus. Abre no livro de Salmos, Salmos 37. Salmos 37, 11 ao 15. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham no reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. O ímpio, ele cai na sua própria armadilha. Edom aqui, ele estava achando que ele estava saindo na vantagem. Mas o pecado traz a sua própria punição. O manso, o justo, ele não precisa tramar. Então eu quero te trazer, te levar a pensar nessa noite nisso. Você está tramando contra alguém? Você está tramando de alguma maneira contra a vida de outra pessoa? Se você está fazendo isso, meu irmão, você não é o justo, você não é o manso dessa história. Porque o manso é justamente quem não trama, quem confia em Deus. Se alguém precisa tramar e mirabolar planos para alcançar e derrotar pessoas, essa pessoa está agindo de maneira ímpia. Não é para isso que Deus nos chamou. Amém? E aí, João 13, 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, você não sabe agora, porém vai compreender depois. Então o povo aqui estava insatisfeito, porque eles não compreendiam qual era a vontade de Deus naquele momento. Mas Deus, na sua soberania, já tinha controle sobre todas as coisas, estava preparando tudo. Vamos lá no versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? A nossa alma tem fastio desse pão vil. Ainda assim, o povo desrespeita, o povo é irreverente com a vontade de Deus. Eles questionam o plano redentor de Deus. Quem é que esse Moisés pensa que ele é, com esse Deus? E aí a gente vai ficar rodando aqui nesse deserto, comendo essa comida que nós já enjoamos, como se chegasse um ponto da caminhada e eles dissessem assim: Senhor, vamos conversar aqui. Deus, senta aqui, vamos conversar, que nem dois adultos. Eu acho que seu plano não é bom, Deus. Eu acho que você está precipitado no seu plano. Imagina a petulância desse povo. E é assim que nós acabamos agindo muitas vezes nas nossas vidas. A gente quer ensinar a Deus como fazer o trabalho dele. E aí eu consigo melhorar o que o Senhor planejou, Deus. Eu anotei essa frase aqui porque é como se a gente quisesse agir exatamente dessa maneira. Deus, você tem um plano, mas imagina só, se a gente colocar isso aqui que eu estou pensando, seu plano vai ficar muito melhor, Senhor. Os homens, eles estão tornando os cultos em reuniões antropocêntricas. Os homens estão fazendo cultos para homens. Essa ingratidão, ela é o resultado da nossa impaciência com o que é a vontade de Deus em nossas vidas. E a gente quer agradar as pessoas para encher as igrejas de pessoas. Reuniões cheias de palavras com incentivo e com determinismo, mas reuniões vazias do verdadeiro evangelho de Cristo. Esses alvos egocêntricos não geram frutos para o reino de Deus, porque essas pessoas acabam se sentindo frustradas quando elas descobrem para onde Jesus está caminhando, para onde a gente está caminhando seguindo a Cristo. Então o povo duvida e coloca em xeque a capacidade de Deus em trazer a provisão para eles no deserto, agindo de forma ingrata. A nossa alma detesta essa comida sem valor. A ingratidão revela que eles não confiaram na palavra do seu Senhor. Todas as vezes que nós
decidimos fazer as coisas do nosso jeito, todas as vezes que a gente tenta ignorar o que é a vontade de Deus, é dessa maneira que nós fazemos. Nós desonramos a Deus questionando o seu plano. Nós desonramos a Deus questionando a sua provisão. E às vezes a gente acha até ruim. Ele está cuidando da gente, está guiando a gente em cada situação. E a gente ainda questiona e acha ruim e fala assim: Deus, mas esse pão, Deus, eu queria um pão francês, eu queria um pão de forma. Eu não queria esse pão do céu. A gente acha que nós podemos realmente ensinar a Deus o seu trabalhar. E por conta da sua ignorância, da ingratidão do povo, por conta da dureza do coração, o povo fica anos e anos ali caminhando naquele deserto e andando em círculos. E o que a gente consegue ver nisso? O povo de Israel caminhando ali no deserto, sofrendo e se rebelando contra Deus e aprendendo. Isso aponta totalmente para a nossa caminhada aqui na terra, rumo ao nosso eterno lar. A nossa caminhada como cristãos rumo ao céu. O povo de Israel e a sua caminhada aponta exatamente para isso. Vamos ler no versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o que acontece? A gente se rebela, a gente pensa em voltar atrás no que o Senhor está nos mandando fazer, e aí ele fala: você vai sim, é a minha vontade, eu mandei e você vai. Ele manda juízo para o povo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, e mordiam o povo, e morreram muitos por conta da mordida dessas serpentes. Um povo que estava andando pelo deserto, e nessa caminhada deles, eles nunca tinham encontrado com a serpente. Não tem relatos anteriores do povo ser mordido por serpentes num deserto. E aí o povo se depara com isso, com essas serpentes abrasadoras. O nome no hebraico aqui para serpentes abrasadoras é saraf. Saraf significa queimar, por isso a tradução de serpentes abrasadoras. Quando essa serpente mordia, além da picada, que era muito forte, uma dor tremenda, aonde era mordido, essa ferida queimava. Então a pessoa sentia, além da picada, sentia como se estivesse queimando. Por isso serpentes abrasadoras. Então, além da picada, a dor era semelhante à de uma queimadura. E aquilo ficava queimando até a pessoa morrer. A pessoa morria de uma maneira agonizante. Uma forte ferroada, de maneira violenta e que ainda queimava, que ainda ardia. Então Deus chamou a atenção do seu povo dessa maneira. O povo reclamou e pecou reclamando das circunstâncias, e Deus enviou mais adversidade. E aí o povo reclamando, e Deus: está ruim? Não está ruim ainda, eu estou cuidando de vocês, eu sou seu pai, eu tenho que cuidar de vocês em todos os momentos. Você está achando que está ruim? Então tá, vou te dar só uma amostra do que seria ruim. E a adversidade tem como um objetivo muito claro para as nossas vidas. Nós entendemos o que é a adversidade que nós passamos em Cristo através disso aqui, irmãos. Abre no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, lá na frente. Tiago no capítulo 1. Amém? Todo mundo achou? Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3. Glória a Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez que é confirmada, ela produz perseverança. Glória a Deus. A aprovação sempre vai acompanhar a vida do crente. E é dessa maneira que a nossa fé é confirmada, através da aprovação. E é dessa maneira que nós aprendemos a confiar em Deus, a confiar na pessoa de Cristo, através da aprovação. Nós temos uma promessa que ela diz: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Então Deus está ali cuidando do povo, envia a adversidade para o povo aprender. E isso não quer dizer que Deus abandonou o povo. Deus não nos abandonou. Nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por uma época nas nossas vidas que está difícil para todo mundo,
Mas Deus tem cuidado de nós, glória a Deus por isso, graças a Deus, Ele tem cuidado de nós em todas as situações. E aí as provações, tenha em mente isso de uma maneira muito clara, as provações, elas servem para nos humilhar. Elas nos lembram de quem nós somos e focam a nossa alma, as nossas orações diretamente na pessoa de Deus. Deus com um megafone nos lembra de o quão pequenos nós somos e o quanto nós precisamos voltar a Ele. Então Deus estava ali aperfeiçoando o povo no deserto. Por isso que o povo ficou anos e anos caminhando no deserto. Porque Deus estava ensinando o povo de que maneira o povo deveria agir quando saísse do deserto. Para que o povo não se gloriasse nas suas atitudes, nas suas obras, mas para que o povo aprendesse a glorificar a Deus quando eles conquistassem a terra prometida. Vamos lá no versículo 7. No livro de Números 20, versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E aqui a gente vê assim, Deus vem trabalhando na vida de Moisés de uma maneira maravilhosa desde lá do livro de Êxodo, desde antes de sair. Quando Moisés fala: Deus, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu sou pesado de língua, eu sou grosso. Mandarão, meu irmão, ele é gente boa, todo mundo gosta dele, ele agrada todo mundo. E aí Deus fala: não, Moisés, mas eu te escolhi. E o que acontece? Em toda essa caminhada pelo deserto, antes do povo sair do Egito, Deus vem trabalhando no coração de Moisés, ensinando Moisés a orar pelo povo. No capítulo 20, anteriormente, no capítulo 20 tem a morte de Miriam, e aí tem o episódio que Moisés, ele fere a rocha em Meribá, capítulo 20, versículo 9. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas Deus tinha mandado Moisés bater na rocha uma vez só, e Deus pune Moisés por isso. E Deus vai ensinando Moisés em todas essas situações. Moisés aqui no capítulo 20, ele também já estava cansado do povo. Ele chega e fala para o povo, né? Escuta agora, rebeldes, será que nós não vamos nós não vamos fazer sair água dessa rocha? Escuta, povo ruim, que Deus mandou amar, será que Deus não vai atender o nosso pedido? Deus não tinha mandado Moisés fazer isso. E depois, Deus volta lá, manda o povo rodear Edom, e isso desemboca aqui, na serpente. E Deus conduz Moisés a orar pelo povo de Israel mais uma vez. E em todas essas adversidades que o povo está passando, Deus está trabalhando na vida de Moisés, ensinando Moisés a amar o povo. Porque lá no episódio, acho que do capítulo 19 não, lá atrás, 16, da rebelião de Corá e Abirão, no capítulo 15, Deus leva Moisés a orar pelo povo. Deus ensina Moisés a amar esse povo. E Deus escolheu Moisés para cuidar e escolheu esse povo como povo seu. Então Deus vai trabalhando em nós em todas as dificuldades. E aqui ele trabalha em Moisés, levando Moisés a interceder pelo povo mais uma vez. E ele conduz o povo a uma confissão dos seus pecados. Vou ler de novo o versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: nós pecamos, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Moisés, ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Deus direciona o povo a um arrependimento através desse juízo com essas serpentes abrasadoras. Deus usa as situações das nossas vidas para nos atrair a Ele mesmo. Quando nós somos rebeldes, quando nós somos desobedientes, Deus vai lá e nos busca de novo. Amém? Glória a Deus por isso. O amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas. Ele é o nosso pastor que cuida de nós. E nós, como ovelhas desgarradas, quando nós nos desviamos do caminho, Ele vai lá e com a vara, com o cajado, nos traz de novo, com o seu juízo.
nos ensina aonde Ele quer que nós estejamos, aonde Ele é o direcionamento dele para nós. Versículo 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, todo mordido que olhar para a serpente, vai ser sarado, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para essa de bronze, sarava, era curado. Isso aqui não tem nada a ver com as serpentes que eram adoradas no Egito. Isso aqui não tem nada a ver com a idolatria. A serpente, ela não tinha nenhum poder em si mesma. Ela era apenas um sinal da misericórdia de Deus com o seu povo. Foi o sinal que Deus colocou para Moisés redimir o povo ser curado. Então, quando a serpente se torna alvo da idolatria do povo, porque o povo é de coração duro mesmo, irmãos, que nem a gente. O que esse povo faz? Deus dá um instrumento para o povo ser redimido, e o povo pega a serpente e vai adorar, e Deus repreende o povo. Lá em 2 Reis, capítulo 18, o povo deu até um nome para essa serpente. Então o povo é realmente assim, Deus cuidando como pai, direcionando o povo, corrigindo o povo no seu coração duro. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamavam Neustã, deram até um nome para a serpente. Quantas vezes nós não tornamos algo que é da provisão de Deus, algo que Deus nos deu para suprir a nossa necessidade, em deuses para nós? Quantas vezes nós não transformamos as bênçãos de Deus em idolatria? Aí a gente, de repente, está ganhando um salário melhor, nem na igreja não vem mais. Comprou um carro melhor, não dá carona para nenhum irmão mais. Irmãos, a gente tem que aprender a valorizar a presença de Deus e o cuidado de Deus nas nossas vidas, acima das coisas que Ele nos dá. Ele nos dá coisas porque Ele é bom, Ele cuida de nós. E se Ele não der, Ele também é bom, porque Ele cuida de nós da mesma maneira, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabia que o povo aqui precisava rodear a terra de Edom e ser humilhado, justamente por isso, porque o povo tem um coração duro, assim como nós temos. Vamos lá para o livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 14, lá no Novo Testamento. Amém? João 3,14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para Cristo, nos esquecemos de nós mesmos, das nossas obras, sendo elas boas ou más. Quando nós fitamos os nossos olhos em Cristo, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós nos esquecemos do quanto nós somos falhos e do quanto nós nos achamos capazes, do quanto nós somos arrogantes e achamos que pela nossa capacidade nós conquistamos alguma coisa. Então, o que acontece aqui no livro de João é o seguinte: Jesus está conversando com Nicodemos e ele está explicando para Nicodemos sobre a fé. Como é que alguém pode encontrar a fé? Como é que alguém pode ser salvo? Leia o capítulo 14 de novo. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nenhum homem será salvo se ele não olhar para Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da nossa salvação. Assim como lá no deserto, o povo precisou olhar para a serpente para ser salvo, para um objeto, um instrumento da misericórdia de Deus, assim é Cristo para as nossas vidas. Com toda a nossa ignorância, com toda a nossa murmuração, com toda a nossa ingratidão, Cristo nos lembra: olhe para mim, vocês precisam olhar para mim.
para a gente impaciente, para a gente murmuradora, para a gente ingrata, para a gente materialista, para a gente solitária, para a gente que se acha autossuficiente e se orgulha em pensar que é capaz. Para todo esse tipo de pessoa, assim como o povo agiu lá no deserto, é para essas pessoas que Jesus está dizendo, assim como ele está falando com Nicodemos. Vamos ler João 3,16, que isso continua no mesmo raciocínio. Jesus está falando para Nicodemos sobre a fé, Nicodemos como um judeu, descendente de Israel, e aí Jesus vai lembrar Nicodemos justamente isso. É essa que é a maravilha de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está lembrando aqui para Nicodemos o seguinte: Deus amou todo mundo, toda a existência humana. Deus amou um povo ingrato no deserto. Aqui não fala desse amor universal, sabe? Assim, Deus amou qualquer pessoa e o seu amor foi estar ao ermo, perdido em algum lugar. Não, aqui ele está dizendo para Nicodemos o seguinte: Deus amou o mundo, Deus amou muito mais do que a descendência de Israel. E é dessa maneira que hoje eu como Cristo dizendo, né? Dessa maneira que hoje eu como Cristo estou sendo levantado por Deus para que todos olhem para mim. Todos os pecadores, toda essa gente ingrata, toda essa gente murmuradora, toda essa gente que sofre, para que todos esses olhem para mim. Mesmo assim, no deserto, Deus escolheu salvar esse povo, Deus trouxe a cura para a vida desse povo. Então, assim, a palavra mundo, aqui eu quero deixar isso bem claro, a palavra mundo aqui no grego é cosmos, que é cosmos, né? E se refere exatamente à existência humana. Isso está lembrando a um judeu, Nicodemos, que Deus amou toda a existência humana. Mas não que esse amor está perdido, vagando por aí, a ermo, sem um destino. Ele amou todos os seus por quem ele morreu. Ele entregou o seu filho para que todo aquele que olhe para o seu filho, para que todo aquele que creia em Jesus seja salvo, tenha a vida eterna. Não é um amor desperdiçado, um amor falível. Pelo contrário, é um amor infalível ao pecador em sua mais pura raiz de orgulho. O povo de Israel aqui era um povo orgulhoso e Deus veio tratando eles na adversidade para ensiná-los sobre a misericórdia de Deus, sobre o quão eles são pequenos. Então, assim, é um pecador em sua mais pura raiz. É a raiz de todo o pecado, o orgulho em sua existência de pecado. Mas quando esse pecador olha para Cristo, ele transforma de vida. Quando ele olha para Cristo acima de qualquer coisa, ele tem uma mudança na sua vida. E é isso que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Inclusive ele usa até a mesma linguagem, né? Importa que o homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, assim como Deus mandou levantar a serpente. Jesus usa esse termo, então, para lembrar Nicodemos sobre o plano de salvação a todos os pecadores. Ele amou pecadores miseráveis que não mereciam. Gente que às vezes sofre sozinha. Gente que às vezes prefere sofrer sozinha porque se orgulha no seu sofrimento. Gente que acha que é tão capaz que é capaz de sofrer. Então, Deus levantou o Filho do seu amor em sacrifício de cruz, humilhado, para que todo aquele que olhar para Ele não morra, mas encontre a salvação. Vamos seguir um pouquinho para frente, no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 37. Amém? Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Uma coisa maravilhosa é assim, essa palavra aqui, compungiu-se-lhes o coração, no grego, ela é a palavra que se pronuncia katanusso. E ela se refere a uma forte ferroada, a uma picada. É o texto aqui que está falando assim, que eles foram perfurados no seu coração, eles foram picados violentamente. Quando eles se depararam com a palavra da salvação, a palavra da cruz de Cristo, eles não puderam resistir. O coração deles foi como se tivesse sido picado de uma maneira infalível, picado de uma maneira que eles não poderiam escapar. E imagina assim, parte B do versículo 37, ouvindo eles essas coisas, eles foram picados violentamente em seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Deus já feriu seu coração com seu amor? Deus já compungiu o seu coração? Deus já te machucou com a sua misericórdia? Já te constrangiu com esse amor maravilhoso pelo seu pecado? Mesmo você às vezes se orgulhando em ser muito esperto, se orgulhando às vezes no seu pecado, Deus te machucou por isso? Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. E se Ele está te ferindo, se você está sentindo a dor do seu pecado, isso é um bom sinal, irmão. Porque Deus, eu não estou aqui hoje para falar para você 5 passos para você alcançar a sua felicidade. Mas eu estou aqui hoje para falar para você de um Cristo que morreu para que você pudesse obter a vida eterna, a salvação da sua alma. É disso que a gente está falando aqui hoje. E não é simplesmente ser feliz, é uma transformação de vida. É uma picada muito forte, é uma picada que vai te queimar, é uma coisa que vai arder no seu coração pelo resto da sua vida e você não vai ter mais paz em continuar vivendo da mesma maneira. O amor de Cristo já te ferroou, já te picou de uma forma que você não consegue mais viver dessa forma, que você não se contenta em continuar tendo a mesma vida, você não vive em paz. É dessa maneira que você vive? Ou você está vivendo muito feliz com os regalos dessa vida e com as bênçãos que Deus está te dando e você acha que isso é Deus? Isso não é Deus. Deus não é as bênçãos. Deus não é as coisas. Deus é a nossa salvação. Ele é nosso Pai que cuida de nós, mesmo em meio à adversidade. Então, você já conseguiu compreender, através desse amor que queima o nosso coração, que dilacera, o quanto não dá para se esquivar dessa cruz no Calvário? O sinal desse homem pendurado no madeiro, não dá para a gente olhar isso e continuar a nossa caminhada. Não dá, porque isso machuca o nosso coração. A gente é chamado para negar a nós mesmos. Não é para continuarmos insatisfeitos com o trabalho de Deus. Porque se é isso que te traz satisfação, o trabalho de Deus vai continuar te trazendo insatisfação e você vai continuar cansado. Porque você quer conquistar as coisas dessa vida. E o chamado de Cristo é para você descansar nele. E aí a gente está hoje em toda essa correria. Parece que veio o coronavírus e com o lockdown a gente teria mais tempo, porque todo mundo ficaria em casa. A gente tem menos tempo com a família, menos tempo com a igreja, menos tempo para as nossas coisas. E parece que não tem solução, né? Esse desespero não tem solução. E uma coisa maravilhosa é que, através da picada da serpente, através da picada de Satanás, Deus nos enviou a cura. E a pessoa de Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar descanso eterno. Não é descanso nessa terra. Nós aqui estamos aprendendo, estamos caminhando nesse deserto, em meio às adversidades, caminhando rumo à cruz de Cristo, rumo ao Calvário, para uma mudança, uma transformação de vida. Então, eu trago para vocês hoje aqui essa promessa de cura, de libertação, de uma cura muito maior do que pode ser uma doença como o coronavírus, uma cura muito maior do que pode ser qualquer situação que você está passando. Você é solitário, você é triste, você não encontra razão para viver e
Em Cristo nós temos uma razão para viver, porque Ele morreu por nós. Quando você morrer, é isso que é o maravilhoso. O que Jesus está falando para Nicodemos aqui, em João 3, é o seguinte: Nicodemos, não é que você é judeu e você precisa fazer um sacrifício para alcançar a vida eterna. É como Jesus está falando com o jovem rico. Você já faz tudo, né? Você já faz tudo que você precisa fazer. Que bom, que legal. Mas, Nicodemos, você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. É esse o chamado para nós. É morrer na cruz para um novo nascimento. Nascer de novo, literalmente, nascer de novo em Cristo. Uma nova vida. Uma vida onde a gente vai fazer guerra com o pecado em todos os dias da nossa vida. E essa vida incansável, essa vida implacável de guerra ao pecado. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai, às vezes, querer andar, andar no limite, às vezes até desafiando a vontade de Deus. Mas Deus, como um bom pastor, Ele cuida de nós. Ele envia as adversidades para nos humilhar e para nos lembrar quem nós somos nele, para nos lembrar a nossa identidade. Estava até conversando esses dias, como Deus quer nos moldar ao caráter de Cristo. Esse é o chamado de Deus para nós, para nos moldar a pessoa de Cristo. E Ele nos pega e vai nos colocar na forma do que é Cristo. E às vezes a gente fica assim, com o pé para fora da forma, né? Não, Deus, deixa só minha perna aqui. Eu quero ser parecido com Cristo, mas nem tanto. Eu quero ser parecido com Cristo porque eu acho que Cristo era legal, mas eu não quero morrer. E Deus vai, não, a forma é essa. E através das adversidades Ele vem podando a nossa raiz má. Ele vem podando os nossos pecados, a nossa maldade. Deus é um Deus misericordioso. Ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que a gente hoje pudesse descansar na sua graça. E não precisar viver nessa correria, cansado e preocupado, mas descansar no poder do seu amor. Então, se coloque de pé, eu quero te convidar nessa noite a orar a Deus e a pensar no quanto esse Deus maravilhoso enviou seu Filho para morrer pelo seu pecado. A se lembrar lá nas primeiras obras, a se lembrar do primeiro amor com Cristo. Se hoje você nunca ouviu falar disso, você não sabe nem o que é primeiro amor, eu quero te levar a pensar no seguinte: o quanto você é pecador e o quanto Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Deus entregou seu Filho na cruz de uma maneira horrível. Ele se afastou de Jesus. Jesus estava ali sozinho na cruz e Ele sentiu o peso de todos os pecados, o peso do inferno sobre a sua alma. Ele sentiu o peso do seu pecado de uma maneira direta. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor nessa noite, peça perdão pelos seus pecados, peça ao Espírito Santo para te direcionar, para te lembrar dos seus erros, dos erros que você cometeu hoje, dos erros que você vem cometendo, da sua desobediência com a pessoa de Deus. Agradeça a Deus por esse grande amor pela sua vida.
orar, irmãos? Deus, nosso Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por cuidar de nós, Pai. Nós queremos te pedir perdão nessa noite pela nossa incredulidade na sua provisão, porque pela nossa rebelião, Pai. Nos perdoa porque nós duvidamos da sua mão, porque por vezes nós pensamos que podíamos te ensinar o seu trabalho, Pai. Nos perdoa pela nossa ignorância, nos perdoa pela nossa ingratidão, nos ensina a te amar, meu Deus. Transforma as nossas vidas, nos ensina a viver para a glória do seu nome, Pai. Nos ensina a olhar para Cristo, a crer em Cristo, a viver de maneira que possamos negar nós mesmos todos os dias das nossas vidas, a viver de uma maneira sincera, Pai, a viver com o coração quebrantado. Se alguém tiver que ser humilhado, se alguém tiver que voltar atrás, que sejamos nós, Pai. É o que nós queremos, viver para a sua glória e refletir a sua glória nas nossas vidas, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos pelo seu grande amor, Pai, e te pedimos no nome de Jesus, transforma as nossas vidas a partir de hoje. Não nos deixe voltar para casa da mesma maneira, não nos deixe voltar para casa insensatos, mas através do seu Santo Espírito, Pai, transforma as nossas vidas, nos dá uma nova mente hoje, um novo entendimento do que é viver para Ti, do que é viver o Teu reino, Pai, nessa terra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Glória a Deus.